Thiago aí da Sportcell. Vou estar fazendo um vídeo hoje sobre o LG G3. É um aparelho que ele foi projetado, na verdade, né? Creio que foi projetado erroneamente e ele acaba tendo problema de superaquecimento, porque nem no processador nem na memória, que esquenta bem nele, não tem nenhuma forma de dissipação de calor, né? Então, o que acaba acarretando em, às vezes, a imagem fica fugindo, né? Fica se apagando. O que ocorre também... Deixa eu desligar o alto-falante aqui para não ficar dando interferência. Então, o que ocorre também é que com o tempo, se deixar assim, acaba que a tela fica fugindo, né? Pode chegar até aí a ter problema nas esferas que fica nesses dois chips, né, processador e memória, ou até mesmo em alguns casos que eu já vi pessoas relatando de processador definitivamente ele inchar, né, explodir. Então a maioria dos casos resolve-se colocando, tem gente que usa papel, já vi muita coisa na internet aí, tem gente que usa pasta térmica. Eu creio que nesse caso, se tratando de chip também, e fica visualmente e esteticamente, e eu creio que também, né, na questão de performance, de dissipação de calor, também o thermal pad é o mais indicado para estar fazendo essa adaptação, né, digamos assim. Então eu vou retirar aqui a placa para mostrar como é feito. Lembrando que isso aqui é sempre bom ser feito por um profissional, certo? Porque se você não é um profissional da área e for se aventurar, você pode estar danificando ainda mais seu aparelho, porque tem que abrir ele, né? É um procedimento interno. Então às vezes uma coisa que pode ficar barato acaba ficando mais caro. Então eu não indico que seja feito por leigos ou por curiosos, né? É uma dica que eu dou para profissionais e para pessoas também que tá tendo esse tipo de problema. Pode estar mostrando meu vídeo aí para algum profissional de sua cidade, para que esse profissional esteja fazendo o mesmo procedimento. Aqui você vê que a processador não tem nenhum tipo de dissipação de calor, né? Fica virado diretamente para a placa, para a parte da carcaça, que essa carcaça aqui, essa parte aqui aparentemente ela ajuda até a dissipar um pouco de calor, né? Porque aparentemente que não parece ser um plástico, né? Mas então aqui está o processador e a memória fica aqui, ó. Aqui fica a memória sem nenhum tipo de dissipação de calor, né? Até então tem até uma fita que parece uma fita Kapton azul, o que ainda dificulta mais ainda a dissipação de calor, né? Porque essa fita aqui não deixa, pelo menos o ar, né, esquentar bem essa blindagem. Então o que é feito aí eu coloco um thermal pad aqui que vai ajudar a dissipar o calor aqui na carcaça, e um thermal pad aqui na memória que vai ajudar a dissipar o calor aqui nessa blindagem, né? Lembrando que tem que cortar aqui essa fita, parece uma fita Kapton, para que dê contato, né, entre o thermal pad e a blindagem. Então eu vou fazer o corte aqui na blindagem primeiro, no tamanho aí da memória.
Deixa eu ver, a memória é um pouquinho maior para esse lado. Eu não sei se o vídeo tá dando lag, pelo menos o aparelho que eu tô gravando é um aparelho fraco até para fazer vídeo, então às vezes para mim ele trava, né? Mas normalmente às vezes quando eu vou ver o vídeo não tá travando, então se tiver travando vocês me desculpem que o aparelho não me ajuda nessa parte. Bom, tá cortado aí, ó. Eu vou dar um pause no vídeo para corrigir esse errozinho aí da luminosidade e já retorno. Retornei, né, para ajudar a segunda parte do vídeo. O celular desligou, né, e não salvou para ajudar, mas vamos dar continuidade aí. Eu tinha mostrado aí na segunda parte, eu tinha feito o recorte, né? Eu fiz o recorte aqui dos thermal pad e coloquei, né? Coloquei aqui no processador e coloquei aqui na memória. Ó, já até grudou aqui no local certinho. Então coloquei na memória e no processador. Eu fiz um teste para ver se o aparelho estava ligando, que ontem eu testei ele pela bateria para tentar fazer software. Ele apareceu o LG e a tela logo ia escurecendo até se apagar totalmente, né? Então não sei se já veio a dar problema nas esferas da memória do processador, né? Porque como já estava apresentando, mas o efeito mesmo do vídeo aqui é mostrar como é feito aqui essa adaptação para solucionar esse problema de superaquecimento que tem nesse LG G3. Então vou colocar aqui o aparelho. Eu creio que talvez ele não vá ligar, não sei, vou ver aqui, porque senão eu vou ter que proceder com outros procedimentos, né? Mas aqui ó, fica perfeitamente. Eu não lembro não sei se não lembro quantos milímetros tem de espessura esse thermal pad, porque ele varia, né? Mas o pessoal que se interessar, lojista aí, pode estar me perguntando aí nos comentários. Eu vou pelo menos fechar aqui ele um pouco. Na parte aqui do processador da memória, para poder exercer a pressão certinha, para a gente testar para ver se vai estar ligando. Ó, fica perfeito, não tem nenhuma, não fica levantado, né? Não fica uma espessura maior do que o normal. Deixa eu só ajeitar esse pino da bateria aqui que tá com o pino escapado.
Deixa eu tentar ligar o aparelho. Ó, já ligou. Embora, ó, viu que a tela se apagou, né? Então, o que acontece aqui? Muito provavelmente veio a dar defeito num setor ali da memória, ou nessa parte aí que controla o LED do display, né? Eu vou até testar aqui para ver se é o LED, né, ou se ele tá ficando sem imagem também, né? Ó, aparece LG, mas foge. E com, ó, pelo que dá pra ver, tá ficando sem imagem mesmo também, né? Porque dá pra, aparentemente os LEDs estão acesos. Então é um probleminha no setor da imagem, mas isso aqui é um problema que ocorre devido a esse superaquecimento, porque se você deixa, quando ele começa a apresentar, já tem que fazer esse reparo aí de colocar o thermal pad para solucionar, porque senão vai esquentando ao ponto de dar problema na BGA, né, que é um circuito integrado. Vou colocar aqui novamente, ó, o aparelho liga. Agora ligou, sumiu. Ó, ligou, mas sem imagem. Então vou ter que reaver o setor da placa responsável por essa parte, né? Pela fonte tá variando, não tá ligando. E esse aparelho aqui, pela fonte é um pouco mais chato de ligar. Mesmo colocando os pinos certinho, às vezes ele liga, mas identifica que a bateria não tá conectada e acaba desligando, mesmo colocando a ligação do terra com o pino de identificação da bateria, né? Então, com a bateria aqui, ó, ele fica com a imagem fugindo. Ó. Então nesse caso aqui eu vou ter que reaver o setor lógico da placa, né? Responsável por esse setor do display, né? Para ver se superaquecimento não acarretou em algum problema com algum componente, muito provavelmente. Então vou ter que reaver. Mas o vídeo mesmo é para ilustrar como eu faço aqui essa adaptação de reparo com o problema desses Moto G3 que fica, porque aparentemente o problema, quando ele começa, ele fica assim, ele liga, aí do nada ele apaga a tela. Aí quando você clica o botão Power para colocar o aparelho em modo standby, quando você retorna, ele volta a tela, entendeu? Então varia muito, às vezes fica apagando, mas quando você coloca, já resolvi muitos casos assim, né? Em alguns casos realmente fica dessa forma aqui, que é, digamos assim, ele já está com um grau maior de defeito, né? Então já é necessário uma intervenção na placa, né? Mas fica aí a dica aí para meus colegas, amigos lojistas e clientes finais aí que estejam vendo o vídeo.
procure sempre estar fazendo esse tipo de procedimento com um profissional capacitado, né, para que você, quando for abrir o aparelho, não acabe acarretando problemas mais graves no seu aparelho e você ter que acabar gastando um pouco mais, né? Então fica a dica aí.